Quando eu vim para Palmas, de São Paulo, eu já vim com esse propósito de montar um espaço, uma clínica, para ajudar os casais que estão tentando engravidar. Eu sempre pensei que eu tinha que dar um jeito de fazer acontecer esse meu sonho. E aí apareceram os meus sócios, né, que vieram de outras cidades também. Eu conheci primeiramente o Pedro Caldas, depois eu conheci a Luciana Reis. Eu me formei em São José do Rio Preto, em São Paulo. Eu cheguei em Palmas em 2011 e aqui já estava tanto a Alessandra. E um ano depois eu acho que chegou o Pedro. E aí a gente começou a pensar numa clínica. Foi quando surgiu a ideia da Gerari. Eu era uma recém-formada, acabei de sair da residência, então sem condições financeiras nenhuma. E construir uma clínica do zero, para mim, era uma questão completamente inviável. Mas eu trabalhava junto com o Pedro. E aí, depois de um ano que eu resolvi entrar. A gente foi em vários lugares, né, vários prédios, condomínios, e até que apareceu esse espaço aqui. E a partir de 2015 a gente começou a fazer todo o planejamento, né? E com isso a gente necessitava de uma equipe que com o tempo a gente foi construindo. E graças a Deus a gente teve um anjo da guarda, que é o Bruno, o nosso embriologista. Eu trabalhava num grande centro em São Paulo e eu recebi um convite do Pedro Caldas e da doutora Alessandra para poder vir conhecer a clínica. E eu vim conhecer a Gerari, na época estava construindo ainda. E a gente teve o contato por telefone, por coincidência, ele tinha uma irmã que morava aqui também. E parece que tudo se encaixou, né? E deu certo, né? Acabou que eu me apaixonei pela Gerari, pelo projeto Gerari, né? Me apaixonei pela cidade, eu venho de São Paulo, minha formação é toda lá. Um ano antes também de inaugurar a clínica, o Daniel, que é urologista também, começou a fazer parte dessa sociedade. A minha história vem desde a época da faculdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de 5 anos com pesquisa e a minha participação começou com um convite de um colega, que é o Dr. Pedro Caldas. E eu, como urologista, pude participar junto com ele de alguns casos e isso criou um vínculo afetivo e profissional entre a gente. Ele então me fez um convite quando ele tinha consolidado esse grupo de médicos da reprodução humana para fazer parte como urologista. E aí a gente conseguiu, né, juntar os sonhos de todo mundo, o propósito de todos e construir a Gerari. E no dia 10 de maio de 2016, nós inauguramos a clínica. A gente passou por algumas situações difíceis, né? Logo no primeiro ano, a gente teve uma perda irreparável, que foi a perda do nosso querido Pedro. Foi um momento muito difícil pra gente. Pra mim, particularmente, que eu tinha o Pedro como amigo pessoal. Pedro foi meu padrinho de casamento. Sem ele eu não estava aqui dentro. Enquanto eu idealizava uma clínica, eu sonhava com ela, o Pedro, ele foi o grande responsável para a concretização desse sonho. Sem ele, a gente não teria dado o primeiro passo para a construção da Gerari. O Pedro, ele era meio que a cara da Gerari. Quando a gente entra aqui, a gente vê muito dele ainda, assim. Como o Pedro, ele sempre estava muito à frente, infelizmente ainda tem muita cultura machista, achando que 2 mulheres não tinham a capacidade de manter uma clínica desse porte. Mas aí a gente foi se apoiando uma na outra, né? A gente só percebe a força que a gente tem quando a gente precisa dessa força. E foi aí que a gente se uniu mais ainda. Essa superação que a gente passa é a mesma superação que as nossas pacientes passam, né? E quando elas realizam esse sonho, é um pouco do nosso sonho também, né? É uma conquista pra gente. A gente se fortaleceu como clínica, como empresa, e a partir daí a gente só foi crescendo. Nós também tivemos o Zika vírus, que foi um impacto porque muitas mulheres tiveram que postergar a maternidade. Depois disso tivemos a pandemia do Covid. A gente ficou alguns meses sem poder efetuar nenhum tipo de tratamento, né, por conta da pandemia.
mas que a gente também superou, né? E estamos buscando sempre melhorar para poder crescer ainda mais. Hoje estamos completando 7 anos. São 7 anos de muita luta, muito trabalho, muito estudo, muito aperfeiçoamento, muito investimento em tecnologia. E hoje a gente tem uma clínica totalmente estruturada. Então todos os nossos equipamentos são novos, voltados para oferecer o melhor tratamento de reprodução. A clínica cresceu, a clínica desenvolveu ao longo dos anos um capital humano inestimável. Que a gente tem uma gama de profissionais multidisciplinares, todos especialistas na área. E que a gente não deve nada para nenhuma clínica de grandes centros como São Paulo, por exemplo. Cada vez mais esse grupo se consolida como um grupo capaz e experiente. A gente tem mais de 200 bebês gerários já nascidos e alguns estão em gestação. Então isso é uma conquista muito grande. O nosso sentimento pelos nossos pacientes é de muita gratidão. Eles nos ensinaram muito, porque cada indivíduo que passa com a gente, cada casal é único, é um tratamento diferenciado. A gente olha de um ângulo diferente para cada casal, cada um tem a sua história. E pra gente, assim, é muita gratidão por eles terem acreditado e confiado no nosso trabalho. A gente sofre nas perdas e a gente se alegra muito nas vitórias. Toda a equipe torce por cada paciente que está aqui dentro. Eu falo que eu vejo milagres acontecer a cada dia aqui dentro. É maravilhoso. É muito gratificante, né? Quando a gente vê aquele bebezinho nascendo, os pais felizes, mandando fotos pra gente, eu acho que não tem nada que pague esse momento. Eu tiraria a minha vida, assim. Eu acordo feliz em saber que eu vou vir pra casa. É isso. Saber que eu estou realizando, ajudando a realizar, né, de certa forma, o desejo das pessoas de constituírem uma família, sabe? Isso é muito lindo. É o brilho nos meus olhos. Eu larguei tudo que eu tinha para fazer o trabalho só aqui. Eu concentrei meu trabalho só na Gerário, porque é o lugar que eu mais tenho satisfação e realização como pessoa, como profissional. É estar aqui, é estar junto e é poder acompanhar essas pacientes. Faz a gente torcer para que os próximos 7 anos, os próximos 14 anos, os próximos 21 anos sejam anos de contínuo crescimento e que a gente possa fazer parte da vida de vários casais que porventura precisem de uma assistência em fertilidade. Eu sinto muito orgulho de estar aqui onde eu estou hoje. Eu lembro de uma menina de 16 anos com o sonho de ter uma clínica de reprodução humana. Então, quando eu vejo o que nós construímos, me dá uma sensação muito boa, né, de dever cumprido. Eu acredito que essa é a minha missão mesmo.